Oi, gente, tudo bom? Como eu sou uma pessoa muito prevenida, eu pensei que eu poderia não ter internet por muito tempo, por isso que eu gravei este vídeo. E esse vídeo eu vou falar o que eu quero falar há muito tempo, que é o quê? É uma coisa que vocês erram muito, e é sobre levain. Sim, sobre levain, que é o início de tudo. Sobre o fermento natural mãe. Coisas que afetam a nossa cultura, tá? Coisas que afetam a nossa cultura. Ah, eu já sei tudo isso. Cultura. Então, seu Levan deve estar, ó, nota 10. Parabéns para você. O que acontece? A maioria dos problemas em pão de fermentação natural vem de problemas de maus tratos à cultura mãe. Muitas vezes as pessoas não entendem da onde vem esse micro-organismo. Tipo, a pessoa acha que é uma coisa que é força divina da natureza. Não, não é força divina da natureza. O micro-organismo, que vamos aqui falar, toda vez que eu botar MO, é micro-organismo, tá, gente? Então, assim, o micro-organismo, ele tem origem de algum lugar, tá? Ele vem de algum lugar, ele não brota. Então, vamos pensar, assim, bem raso. Da onde vem esse micro-organismo se eu faço o fermento natural a partir de uma farinha e de uma água? Da onde vem o micro-organismo? Eu tenho certeza que vocês são capazes de responder isso. Vem da farinha e vem da água. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar na qualidade da minha farinha e na qualidade da minha água. A água a gente não precisa pirar muito. A gente sabe que a gente pode ter uma água filtrada, de qualidade, que a gente bebe na nossa casa. Não precisa ser água mineral das monjas, tá? Pode ser uma água normal. Agora, se você bebe água mineral das monjas, tô com inveja de você porque eu queria beber também só dessa água. Então, quando eu falo para vocês que o micro-organismo vem da farinha, vem da água, tem uma outra fonte também, que é o operador. E o mundo onde o operador mora, que é a casa do operador, a casa do fazedor de pão e o fazedor de pão. Então é o seguinte, se você usa muito coisas doentias, do tipo álcool gel o tempo inteiro na mão, que tem o pessoal maníaco da limpeza, pessoal que bota cremes com cheiros, pessoal que adora lavar a mão 537 vezes e não enxágua direito as 537 vezes, vai ter problema com a cultura também. Por que eu estou falando isso? Vocês já vão entender. Mas entende que a qualidade da farinha é importante, é muito importante. Por isso que lá no meu guia eu peço para vocês fazerem o quê? Centeio orgânica. Ah, por que você escolheu o centeio? Cara, porque o centeio é muito repleto de micro-organismos. Cara, compra centeio e não usa. Daqui a 3, 4 dias tem redinha naquela farinha. Pacote novo, tá? Você comprar uma saca, vai estragar. Tem que botar no lugar refrigerado e rezar. Porque só o lugar refrigerado muitas vezes também não salva para quem usa pouco centeio. Então, centeio tem vida, vida assim extrema. Então, por isso que é mais fácil tirar um levain do zero de farinha de centeio. Aí você fala, ah, mas tem que ser orgânica, que frescura. Gente, orgânica é o quê? Teve menos pesticida. Muitos lugares nem usaram pesticida para ter o selo de orgânico, lógico. Então, o que você entende? Que tem maior aporte de quantidade de micro-organismos. Então, é assim, entendam que as exigências não são porque a Fernanda é chata, tá? É porque a Fernanda não quer que vocês tenham frustração. Ah, mas dá para fazer com outras farinhas? Dá, mas a qualidade vai ser diferente? Sim, vai ser diferente. Vocês têm que entender que o cachorro que come a ração X é diferente do cachorro gêmeo desse que come uma outra ração Y horrorosa. Já deu para entender, né? Que é igual ração, é diferente. Então, assim, pensa que não pode dar comida ruim. Então, no início, a gente vai dar o quê? Centeio para criar a nossa cultura. Conforme o tempo vai passando, eu, Fernanda, vou migrando para uma farinha branca forte. Sendo que esta farinha, geralmente, não é aquelas farinhas toscas, de processos com super branqueamentos, não sei o quê. Eu escolho o quê? Uma farinha de alta qualidade, que eu sei como é que foi o manejo, que eu sei que a extração foi uma extração com qualidade, que eu sei que é um grão que não tem uso de pesticidas.
e outros produtos químicos adicionados, que não tem melhorador e blá, 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 blá. Isso garante o quê? A minha qualidade de farinha, manutenção do meu micro-organismo que eu gerei no início. Conforme vai passando o tempo, eu vou alimentando essa minha cultura sempre com uma farinha boa. Por quê? Porque eu quero que ele fique sempre forte. Então, no momento que você vai começar a negligenciar a qualidade da sua farinha, do seu fermento natural mãe, começou a babar o negócio aqui, vai ficar uma qualidade ruim. Então, o primeiro fator, vou escrever aqui para vocês, que é devido ao micro-organismo, é farinha. O segundo fator, caraca, hoje eu tô soltando, é temperatura. Por que a temperatura afeta a nossa cultura? Gente, no frio a cultura fica preguiçosa e, uma vez estabelecida a cultura, alguns micro-organismos, no caso as bactérias, vão se favorecer mais que a levedura. E aí, no caso, você não vê grandes aumentos de volume. Quem faz aumento de volume é a levedura Saccharomyces, o grupinho dela, das leveduras e fungos, e não as bactérias. As bactérias não fazem essa grande produção de gases para fazer aumento de volume, e aí a gente nota visualmente que tem atividade no fermento. Que o ser humano, às vezes, olha e ele precisa ver aumento de volume para identificar atividade, quanto a atividade vai muito mais além do que aumento de volume, tá? Então, quando você já tem uma cultura estabelecida, a temperatura vai regular umas outras coisinhas, mas ainda quero falar da cultura que está nascendo. Na cultura que está nascendo, eu preciso de uma temperatura mais alta para criar essa cultura. Por quê? Porque eu preciso de mais reação química, eu preciso que essa Saccharomyces cresça, que ela se expanda, que ela tenha volume, que multiplique, e ela gosta de fazer isso em temperaturas altas, tá? Então, por isso que geralmente no guia eu peço para manter o 29. Por quê? Porque é uma temperatura de trabalho boa para uma cultura inicial, tá? Agora, depois que estabelece, onde a sua cultura mãe vai morar, a temperatura vai interferir? Vai. Se a sua cultura ficar nos 16, 18, até mesmo 20, é uma cultura que vai estar super espertinha e mista. Ela não vai ser muito ácida. Ela vai ter um aroma bem equilibrado, agradável. Por quê? Porque vai ter, sim, atividade de Saccharomyces e vai ter também da bactéria. Não vai ter muito de todo mundo, tá? Vai ter mais um equilíbriozinho. Quando tá no frio, aí não. Aí já começa a Saccharomyces a ficar preguiçosa e as bactérias começam a fazer mais atividade e mostrar o que vieram. E aí vocês têm outras nuances, né? Tem os acéticos, os láticos, outras coisinhas aparecendo na cultura de vocês, mudando também a viscosidade dessa cultura. Ou seja, a temperatura que o seu bicho mora interfere. Quando você tira esta cultura lá do mundo frio onde ela mora, frio vamos considerar geladeiras ou adegas, tá? Vamos considerar frio uma faixa de geladeira de mais ou menos 4 a 7 graus até adegas indo a 14, 16 graus. Vamos considerar esse sendo frio. Isso é frio. Por quê? Porque a gente tem que tirar o nosso fermento e trazer ele para 24, 25, para ele começar a atividade, para a gente poder ter aquela multiplicação da cultura mãe e aí sim fazer nosso pão. Então, mais uma vez, a cultura vai estar dependendo da temperatura ambiente, ou seja, a temperatura vai interferir, ou seja, é uma coisa que afeta na nossa cultura, temperatura. 3. Tudo isso faço errado. 3. Porcentagem de água que eu coloco. Ah, você vai falar de levain líquido, levain firme. Não, eu vou falar de porcentagem, vocês que vão derivar aí na mente de vocês o que vocês vão entender. Quanto mais água, mais velocidade de reação química eu tenho. Se isso vai ser bom ou não, só a pessoa que está manipulando vai ser capaz de dizer. Você tem que fazer o que é mais confortável para você. E você só vai saber o que é mais confortável para você quando você testar e tiver seus resultados. Então, quem gosta de trabalhar com levain firme é porque gosta do resultado, porque já se adaptou. E quem gosta de trabalhar com levain líquido, a mesma coisa. Então, aqui a porcentagem de água é livre. O que vocês precisam entender é que ela altera na velocidade das reações químicas. Simples assim.
E a temperatura da água? Muito importante. A temperatura da água afeta? Afeta, mas a gente já falou de temperatura aqui. Então é só extrapolar para a água. A gente não vai colocar nem gelada, nem quente. Também não precisa ser o maluco de botar a 24 graus a água. E se tiver a 20, 16, mais a temperatura da farinha que está no ambiente, vai ficar tudo tranquilo. Ninguém vai morrer. Operador. Operador, no caso, são vocês. Operador. O operador influencia muito. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de bactérias na gente toda, assim, no corpo todo. Principalmente nas mãos, tá? A gente tem muito. E aí, o que acontece? Por que dizem que tem gente que tem mão boa para fermentar? Não é mão boa para fermentar, é que a pessoa é completamente uma colônia ambulante. Tipo, eu acho que qualquer coisa que eu coloque a mão vai dar. Por quê? Porque eu já tenho, entendeu? Eu faço o dia inteiro, tudo. Então, assim, as coisas meio que fazem parte da minha pele. Então, isso acaba influenciando, sim. Então, às vezes, lugares que, assim, tipo, assim, um exemplo nada a ver, mas, assim, tive vontade de fazer o exemplo. Gente, o CTI é um lugar que as pessoas se preocupam muito em não ter proliferação de nada. Eu acredito que seria super difícil criar um levando zero no CTI. Então, assim, ambientes que são muito, assim, frios, tá? Umidade, assim, aquela coisa seca, ar-condicionado, frio, coisas áridas, excesso de limpeza, e excesso de limpeza que eu digo o quê? De produtos de limpeza, não é você ser porco, né? E isso, aquela coisa meio caixa artificial não rola para fazer culturas ou para manter culturas. Tá? Todas as culturas, desde que o mundo é mundo, tanto para queijos quanto para vinhos, tem o contato com o ser humano em algum momento, tá? E tudo que é padronizado geralmente acaba tendo o acréscimo de leveduras, aporte de leveduras por fora. Por quê? Porque a partir do momento que você tira o contato total com o ser humano, acaba perdendo um pouco da riqueza, você tem que acrescentar lá, né? Então o operador também dá o jeito de fazer um operador em sachê, né? Para saborizar lá, principalmente em alguns locais de bebidas fermentadas. Sabão. Sabão é muito perigoso. Eu já tinha dado um spoiler aqui sobre sabão. Sabão é perigoso por quê? Porque sabão mata fermento, né? Então ele vai aos poucos minando o seu fermento. Da onde vem o sabão? Da mania louca de lavar tudo com sabão, né? É isso aí. Se você está lavando o potinho do seu fermento, lava com bastante água. Não precisa lavar com esponja, com detergente, desengordurante. Cara, esquece isso. Mas eu quero que esteja limpo, o mais limpo possível. Taca a água fervendo, então, para o seu desencargo de consciência. Mas esquece o sabão, tá? Esquece colheres com sabão. Pega e taca a água fervendo tudo e resolve o seu problema. Para de ficar escravo dessa coisa de ficar higienizando tudo igual um louco, porque a sua cultura não vai vingar, ou se você conseguiu vingar a sua cultura, você vai acabar matando a sua cultura. Tamanho do pote. Ai, que coisa burra isso, tamanho do pote. Vou contar para vocês por que é burro isso. Por que tá aqui. Nem todo mundo percebe as coisas do mesmo jeito. Cada ser humano olha com o seu olhar particular. O que é isso? É filosofia no meio da aula. Olha só, quando eu faço num pote e não dou a medida do pote para vocês, vocês saem fazendo em qualquer pote. E aí, o que acontece? Quando vocês têm uma pequena quantidade de fermento sendo colocada para multiplicar num potão de diâmetro grande, fica muito espalhado. E o bicho precisa de paredes para subir. Não quer dizer que ele não vai ter atividade. Ele vai ter atividade. Só que para o seu olhar, você não vai conseguir enxergar, mensurar o volume, tá? Crescendo dessa atividade. Então, procurem ser coerentes com o tamanho do vidro que vocês vão colocar, do recipiente, para a quantidade que vai multiplicar. Seja para não ser aquele vidro gigante, que vai acontecer isso que eu falei, seja também para não ser uma coisinha pequena, onde ele fique socado a ponto de explodir. Eu sei que vocês acham maneiro essas fotos, que o levain extravasou. Eu não acho nada maneiro. Eu sou a única chata que nunca ri da piada, sou eu. Eu não acho bonita essas fotos de levain saindo do pote. Para mim isso quer dizer o quê? Que o cara errou. O cara socou o fermento dele, não deu espaço para ele crescer. É isso que ele fez. E tá achando bonito tirar aquela foto, tá achando que tá tirando onda, para mim não tá. Então assim,
Vidro bom é vidro que recipiente bom é o que você vai crescer e vai deixar uma margenzinha assim para ele, sabe? Para quê? Para ele não bater e ficar lá prensado. Deixa o bicho crescer. Ah, mas por que isso é importante? Que baboseira! Cara, é importante para a coisa mais preciosa do mundo. Quando você está tendo o fermento crescendo, você vai ver a superfície do fermento. Ela vai ficando estufadinha. Quando ele já está descendente, ele já não está mais no pico de atividade, aquilo dá uma abaixada. Como é que você vai verificar isso se seu pote está sempre batendo? Pois é, né? Não vai verificar. Por isso que a tia Nanda dá risada de todo mundo que bate essa foto com esse pote de fermento que está caindo o fermento. E eu tô dando risada que essa pessoa não sabe conviver com o fermento dela, porque errou no tamanho da moradia. Paciência. Precisa ter paciência. Fermento na minha casa é diferente da casa do Luizinho, que é diferente da casa do Shrek, que é diferente do Tio Patinhas, tá? Cada casa, é um ecossistema, é uma vida, é uma rotina, tá? Se eu tiver trigêmeos e colocar um em cada casa, vai ser diferente, tá? Se eu não me clonar e ficar lá e fizer tudo igual. Então, vocês têm que entender que mesmo que você... Ah, mas o meu fermento era o seu. Era. Depois que você levou e você começou a fazer suas coisas... Ah, mas eu faço tudo igual. Mas você não é igual a mim. Então, assim, tenha paciência. Conviva com ele na sua casa. Vai vendo o que vai acontecer. Com certeza ele vai ter atividade. Só que não compara muito com a atividade que você vê da origem dele. Você tem que ter o parâmetro. Ah, tem que dobrar em X horas. Aí você vai ver se vai dar as 4 horas ou 5 horas. Vai observar a temperatura. E isso tudo faz parte da paciência de você conviver com o seu fermento e fazer também o manual de boas práticas com o fermento natural. Se você não tiver esse manual em algum lugar, você também só tem a perder. Por quê? Porque você nunca vai saber o potencial bom do seu fermento, quando ele está meia boca, quando ele está meio assim, precisando de um SOS, de emergência, de um suporte, né? De um cuidados intensivos. Então, a paciência faz parte de você até observar por que meu pão deu errado, se eu fiz tudo certo. Cara, eu acho que meu fermento pode estar ruim. Eu percebi que demorou mais tempo do que habitual e estava numa temperatura de 24 e eu dei uma farinha forte e eu fiz tudo certo. Pô, será que não está fraco? Não sei o quê. Aí vocês têm que ir tendo a paciência para ver isso. Falta de controle. Falta de controle interfere? É uma coisa que interfere na cultura? É. Como é que você vai controlar uma cultura? Você vai administrar essa cultura. Porque controlar mesmo, nunca controlará. Tá? O cara que fala para você assim, porque eu controlo meu fermento natural. Controla nada. Ele acha que controla. Entendeu? A gente aqui tá para quê? Para ter certeza que a gente pensa que controla. É diferente. O cara lá tem certeza que controla. A gente pensa que tem certeza que controla. É diferente. Por quê? A gente vai aprender a pensar os mecanismos que a gente pode fazer para controlar esse fermento. Jogar com temperatura, com quantidade. Quero que fermente mais tempo. Aí eu vou diminuir a quantidade de fermento. Ah, mas eu só posso fazer isso porque eu sei que ele está com uma boa atividade, porque eu tenho controle, porque eu tenho minhas anotações, porque eu sempre dou a mesma farinha, porque eu sempre coloco ele para morar no mesmo lugar, porque eu sempre sou uma chata que tem mania de fazer tudo igual. É isso. A falta de controle é o quê? A falta de chatice. Falta de ser chato. Aqui é o seguinte, para fazer pão tem que ser chato. Vai fazer pão bom, tem que ser chato pra caramba. Quem não é chato pra caramba não faz pão bom, tá? Por quê? Porque a pessoa que é chata é a pessoa que sempre tá atrás de fazer uns cuidados, sabe? Sempre tá lá, batendo naquela tecla, é o chato, é exatamente isso. Então, quando você tem falta de controle, você tá na realidade, é falta de ser chato. Quanto mais chato você for, e não é chato doente de ficar com a paranoia da água das monjas, a temperatura, não sei, a 7,43 graus. Não precisa ser doente. Doente é diferente de chato. Chato é uma coisa, doente, maluco é outra, tá?
Então aqui a gente só precisa ser um pouquinho chato. Quando a gente é um pouquinho chato, as coisas começam a melhorar no mundo da nossa cultura. Por quê? Porque o micro-organismo gosta de atenção, tá? E as pessoas que são chatas, elas dão atenção para coisas pequenas. E o que o micro-organismo é? O micro-organismo é uma coisa pequena. Então só uma pessoa muito chata para dar atenção a coisas pequenas. Porque não é isso que a gente escuta? Ah, você está se chateando com coisa pequena. Claro, é um micro-organismo, ele é muito pequeno. Eu preciso ser chato. Eu preciso me importar com ele. Se eu não me importo com o micro-organismo, a minha cultura vai estar ferrada. Então, assim, no final das contas, tudo vai em prol de quão chato que você vai ser para ter paciência. Ai, apertei o negócio aqui. Para ter o tamanho do pote, para não ter o negócio de sabão, para ser um operador de boa qualidade, para ver a porcentagem de água que você vai gostar de usar, para medir a temperatura e para controlar, sempre tentar ter a melhor farinha que você puder oferecer para a sua cultura. Então, essa lista de coisas que afetam a nossa cultura são a lista de coisas que eu acredito fortemente que dão resultado ou não na vida de vocês. Por isso que eu vim aqui compartilhar e fiz questão de deixar essa aula gravada, porque eu acho que o grande sucesso da maioria das culturas, seja para início do zero, ou seja para manutenção com saudável, ou seja para sair de uma cultura doente, que não tem resultados, para uma cultura com resultados excepcionais, a grande chave são nesses fatorizinhos, tá? Então eu quero que vocês, as dúvidas, mandem para o nosso e-mail, que eu vou deixar aqui escrito, o contato, @nanda. Ah, escrevi errado, meu próprio nome. Eu vou escolher as melhores dúvidas. Por que eu digo as melhores? Porque tem umas dúvidas nada a ver, né? E aí a gente lê e assim, até responde, mas assim, eu quero separar para colocar na aula ao vivo de Tira Dúvidas quando eu voltar. Então dá um like no nosso vídeo, compartilha com seus amigos e escreve a sua dúvida para o nosso e-mail, tá? E eu te espero na sessão de Tira Dúvidas, com certeza.